Eu saúdo a todos com a doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos a nossa jornada bíblica no capítulo 47 de Gênesis. Então José foi dar as notícias ao rei da seguinte maneira: Meu pai e meus irmãos chegaram à terra de Canaã com suas ovelhas e seus bois e tudo o que lhes pertence, e estão na terra de Gósen. José tomara 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. E este perguntou aos seus irmãos: Qual é o vosso trabalho? Eles prontamente responderam: Teus servos são pastores, tanto quanto nossos antepassados. E eles acrescentaram: Viemos habitar nessa terra porque não há pastagem para os rebanhos dos teus servos. A fome, com efeito, assola a terra de Canaã. Permite agora, ó rei, que teus servos vivam na terra de Gósen. Então o faraó declarou a José: Teus pais e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito, portanto, vos é hospitaleira, e está à vossa disposição para o melhor da terra fazer habitar teu pai e teus irmãos. Vivam, pois, na terra de Gósen. E acrescentou: Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por administradores de meus próprios rebanhos. Então José levou seu pai Jacó ao faraó e o apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó e este lhe indagou: Quantos são os teus anos de vida, meu senhor? E Israel afirmou a faraó: Os anos da minha peregrinação sobre a terra são 130 anos. Meus anos sobre a terra se constituíram numa caminhada muito difícil, não se comparam à longevidade da peregrinação dos meus antepassados. Dito isso, Jacó abençoou o faraó e retirou-se. José instalou seu pai, seus irmãos e lhe deu uma propriedade nas terras do Egito, na melhor região, na terra de Rameses, como ordenara o faraó. Providenciou José ainda alimento para seu pai, para os seus irmãos e para toda a sua família, e de acordo com o número de filhos de cada um. Não havia alimento em toda a terra, porquanto a fome tornara-se ainda mais rigorosa, e tanto o Egito como Canaã desfaleciam sem ter o que comer. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, usada como dinheiro no pagamento do cereal que os povos vinham para comprar, e o transferiu para o palácio do faraó. Quando se esgotou toda a prata do Egito e de Canaã, todos os egípcios foram suplicar a José: Dá-nos pão, porque deveríamos morrer sobre a tua vista? Pois não há mais algum dinheiro. Então José orientou: Trazei vossos rebanhos e vos darei trigo em troca de vossos rebanhos, considerando que a vossa prata acabou. As populações trouxeram seus rebanhos a José, esse lhe deu trigo para o pão, em troca de cavalos, de ovelhas, de bois, de jumentos. Naquele ano ele o sustentou de pão em troca de rebanhos. Quando terminou aquele ano, um novo ano, voltaram a ele argumentaram: Não podemos ocultar do Senhor, esgotou-se, na verdade, todo o nosso dinheiro e todos os animais dos nossos rebanhos já pertencem ao meu Senhor. Nada mais resta à disposição do meu Senhor, senão nossos próprios corpos enfraquecidos nas nossas terras áridas. Não permita que morramos e que nossas terras sejam destruídas diante dos teus olhos. Compra-nos, pois, a nós, e compra também as nossas terras em troca de trigo, e nós com nossas terras seremos escravos do faraó. Dá-nos semente para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. Comprou assim José para o faraó todos os terrenos do Egito, pois os egípcios venderam a si próprios os seus campos, porquanto a fome obrigou uma medida extrema a terra. Portanto, tornou-se uma só e absoluta propriedade do faraó. Quanto ao povo, José submeteu todos os homens e mulheres à escravidão de uma outra extremidade da terra do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram adquiridas por José, porquanto pela lei vigente, esses recebiam sustento regular do faraó e disso viviam. Por esse motivo não tiveram necessidade de vender suas terras. Então José comunicou ao povo: Agora, portanto, eu vos comprei para o faraó, juntamente com os vossos terrenos.
Eis aqui as sementes para que cultivem as terras. No entanto, das colheitas realizadas, deveis dar 1/5 ao faraó, e as outras partes serão vossas, para a semeadura do campo, para o vosso sustento e das vossas famílias, para que se alimentem vossos filhos. O povo em uníssono lhe replicou: Tu nos salvaste a vida. Visto que nos favoreceste nesta hora, seremos para sempre escravos do faraó. Desse modo, quanto à terra, José afundou e estabeleceu o seguinte decreto em todo o Egito, válido ainda em nossos dias: 1/5 de toda a produção pertence ao rei. Somente as terras sacerdotais não se tornaram propriedade do faraó. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen. Lá compraram suas propriedades, foram fecundos e tornaram-se uma população extremamente numerosa. Israel viveu 17 anos no Egito e os anos de sua vida chegaram a 147. Chegando próximo da hora da sua morte, Jacó solicitou a presença de seu filho amado, José, e rogou-lhe: Se desejas alegrar-me o coração, põe a tua mão debaixo da minha coxa e promete que serás generoso e fiel comigo. Não me sepultarás no Egito. Quando eu morrer e já tiver dormido com meus pais, tu levarás meu corpo do Egito e me depositarás no túmulo dos meus antepassados, a fim de que eu descanse com eles. E José consentiu. Farei tudo conforme a tua palavra. Contudo, Jacó insistiu: Jura-me. E José lhe jurou, enquanto Israel inclinava-se apoiado em seu bordão. Ai. Se os irmãos de José não tivessem sido restaurados e curados das suas terríveis feridas, certamente a inveja, o ciúme teriam impedido que eles retornassem para o Egito. Essas feridas rasgariam a alma deles ainda mais e alimentariam o orgulho ferido ao ver o irmão como governador da maior potência do mundo. Pensem nisso. Se Jacó não abrisse mão do seu passado e decidisse não sair da sua terra para ir para o Egito, e se os irmãos de José não tivessem sido curados e eles não iam estar prontos para lidar com os fantasmas do passado e não poderiam contar para o pai que o irmão estava vivo. As visões que foram entregues a José na infância cumpriram fielmente da mesma forma que os sonhos do padeiro-chefe lembram do copeiro-chefe, dos sonhos do faraó. E dos dois sonhos do faraó que foram discernidos fielmente, lembram? Quando Deus dá sonhos, Ele dá também as interpretações dos sonhos. Ele conhece perfeitamente o futuro, queridos, e Ele vai usar até mesmo as consequências dos pecados de todos nós para cumprir os seus próprios propósitos e abençoar os seus servos fiéis. Entenderam isso? Deus falou com Abraão, falou para ele que a sua descendência peregrinaria na terra estrangeira, e isso se cumpre quando as 70 pessoas da família de Abraão vão se abrigar no Egito. Perceberam que é o cumprimento? Apesar de que na mesma profecia Deus disse que a descendência de Abraão enfrentaria a escravidão, enquanto José governou o Egito. E eles viveram. E eles também viveram muito bem na região de Gósen. A terra era fértil, era boa para o pastoreio dos animais. Aqui nesse capítulo, a partir aqui do versículo 1 até o verso 12, José apresentou 5 dos seus irmãos e depois ele apresentou seu pai para o faraó.
o maior líder político do mundo daquela época, mandou dar o melhor da terra à família que ele havia feito. A família daquele, né, que havia feito o melhor pelo Egito. A partir aqui dos versos 13, do versículo 13 até o 26. A sabedoria de José fez do faraó o dono de todas as terras do Egito. Até os egípcios se tornaram servos do faraó. Até todos os egípcios se tornaram escravos do faraó. Isso parece ruim, mas seria muito pior se eles morressem de fome. Então José, com muita sabedoria, estocou alimento suficiente para o povo, para que ninguém morresse de fome quando faltassem os recursos. Aqui, a partir do 27, até o final, vai contar, né, que Jacó chegou com 130 anos no Egito, viveu mais 17 anos ali, seus filhos, netos, bisnetos adquiriram propriedade, tiveram muitos filhos. Nesse tempo, a família descendente de Abraão cresceu e prosperou consideravelmente. Certamente todos teriam morrido de fome. E José, se José não fosse governador e se eles não tivessem ido para o Egito, todos teriam morrido de fome. É por isso que nós precisamos ficar bem atentos ao sonho profético que Deus deu ao faraó, né? O sonho que Deus deu para o faraó era o andamento da profecia que foi dada para Abraão. Se a gente ficar atento, né? Olha que coisa tremenda. Quanto tempo se passou? Os 7 anos de fartura, os 7 anos da seca, tudo era Deus conduzindo a história. Tudo. Nada foge das mãos do Senhor. Moisés estava contando a história para avivar a memória do povo no Egito, para fazer eles entender que estava chegando a hora de partirem dali para a terra prometida, para se cumprir a promessa do capítulo 15, que dizia que na 4ª geração os seus descendentes voltariam do Egito para Canaã. Porque nesse tempo a maldade dos amorreus já ia estar atingindo a medida completa. Que na época de Abraão ainda não havia atingido. Lembram? Que Deus explicou para Abraão que só na 4ª geração eles voltariam para Canaã, porque ainda naquele tempo a medida dos amorreus não tinha se cumprido, não estava completa a medida do pecado deles. Então eles ainda não seriam exterminados. Ou seja, ele derramou mais e mais tempo de misericórdia sobre os amorreus, porque talvez eles ainda se arrependessem dos seus pecados. Isso quer dizer que Deus deu mais de 400 anos de graça para os amorreus para que eles se arrependessem dos seus maus caminhos. Nós precisamos ver, queridos, que a profecia lá do capítulo 15 já estava em andamento quando Deus falou para Abraão que os seus descendentes seriam estrangeiros. Lembram disso? No capítulo 15, Deus falou. Ele estava... a profecia estava em andamento. Lembra que Deus falou para Abraão que os descendentes seriam estrangeiros numa terra em que não lhes pertencia, e lá eles seriam escravizados, oprimidos por 400 anos.
mas que o próprio Deus castigaria a nação escravizadora e os filhos de Abraão, depois de tudo, sairiam com muitos bens. Lembram disso? Pois então, Moisés escreveu Gênesis quase no final dos 400 anos da escravidão, né? E ele entregou aos anciãos antes das 10 pragas caírem sobre o Egito. Os anciãos já sabiam, precisavam relembrar, né? Precisavam conhecer a história para fortalecer a fé. Agora, a mensagem de Gênesis é muito útil para a nossa geração, porque ela é completamente indiferente a Deus, aos princípios do seu reino, que está muito perto de ver as últimas 7 pragas do Apocalipse caírem sobre o mundo. Como é importante, queridos, essa nossa geração conhecer o Gênesis, saber que as promessas se cumprem de acordo exatamente com o que Deus falou. Nós estamos muito perto. As últimas 7 pragas de Apocalipse estão quase caindo sobre o mundo. Muito em breve as últimas 7 pragas vão cair. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos conhecer a palavra do nosso Pai. Nós precisamos confiar, saber que Ele vai nos proteger, que Ele vai nos guardar, que Ele vai cumprir todas as suas promessas. O capítulo 47, aqui de Gênesis, nos dá muitas orientações de como lidar com as potências políticas, com os líderes poderosos deste mundo, nesses últimos momentos em que vão ser derramadas as últimas pragas, né? José, ele nos ensina a respeitar as autoridades, a ser humilde, disposto a ouvir, servir com responsabilidade. Ele nos ensina a abençoar as pessoas importantes sem nenhum constrangimento, como um legítimo servo de Deus, servo do Deus Altíssimo. Nós precisamos saber que nós estamos aqui para abençoar, porque nós somos servos do Deus Altíssimo. Nós precisamos aprender muito, né? Nossa, José tem muito para nos ensinar. Nós precisamos, queridos, ser bons cidadãos, mesmo diante das crises que assolam toda a humanidade, num tempo em que as riquezas mundanas ou mesmo o medo da morte, eles podem servir de impedimento para que nós possamos estar no centro da vontade, dos planos do nosso Deus. Mesmo nesse tempo, queridos, nós precisamos ser fiel, completamente fiel aos propósitos de Deus, aos princípios de Deus, para que nós não venhamos sair do plano. Nós precisamos saber que não importa onde nós estivermos, não importa o lugar onde nós estivermos, se nós formos fiéis aos princípios de Deus, Deus vai cumprir os seus propósitos através de nós, onde quer que nós estejamos. Só que nós precisamos ter uma fé inabalável. Nós precisamos crer completamente que Deus cumpriu as suas promessas no passado e que Ele vai cumprir as que ainda não foram cumpridas, as que ainda faltam. Nós precisamos saber que Deus já conhece os problemas muito antes deles existirem. E mais do que isso, Ele já providenciou a solução todinha. Nós somos filhos desse Deus, o Deus de Jacó. O Deus que usou José como um instrumento
Nós somos filhos desse Deus e nós precisamos conhecer. Nós precisamos saber, queridos, que os atributos desse Deus são inegociáveis, são imutáveis. Queridos, princípios são imutáveis. Princípios são inegociáveis, assim como os atributos desse Deus. Todos são imutáveis, são inegociáveis. Nós precisamos aprender com a vida de Jacó que todos os atributos de Deus, do Deus Criador, Salvador, nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender que os princípios de Deus são baseados nos seus atributos. Ele sabe todas as coisas, ele pode todas as coisas. Ele sempre, sempre está atento a tudo que acontece no universo inteiro. Sempre, queridos. A Bíblia chega a dizer que nenhuma folha vai cair sem que ele permita. Ele é completamente amável, cuidador, protetor, tem prazer de ser o sustentador da sua criação. Ele é completamente envolvido, precavido. Ah, queridos, ele é um Deus estrategista. Vale a pena descansar nele. Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que Ele tenha misericórdia de todos nós. Que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo, em nome de Jesus.